Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, né, o que a gente já estava conversando há pouco, né, o que vocês já conversaram também com a professora Paula, no caso da turma A, a gente vai agora dar continuidade com a nossa disciplina, agora no Plex, de forma só teórica, e a gente vai apresentar agora o conteúdo voltado para os cuidados de enfermagem para assegurar o conforto e segurança ao paciente, voltados para o autocuidado e higiene do indivíduo, certo? Nós vamos dividir essa aula, né, no caso esse módulo, em quatro subtópicos. Eu vou apresentar para vocês, que seria a questão da higiene corporal, os conceitos iniciais, né, a relevância dela. Outra voltada para a higienização corporal no ambiente hospitalar, outra voltada para o processo de enfermagem e depois a gente vai trabalhar um tópico só sobre as intervenções, ok? Que também a gente vai voltar a discutir um pouco as intervenções quando a gente estiver fazendo a parte, né, a disciplina prática complementar desse módulo. Ok, pessoal? Então, vamos iniciar aqui com vocês. Então, nós vamos, nessa aula, identificar a importância da higiene corporal no contexto da assistência de enfermagem. E aí a gente inicia com a pergunta: quais os cuidados de enfermagem com a higiene corporal são necessários? Então, quais são esses cuidados que a gente deve ter? A gente, usualmente, identifica a higienização como algo muito comum, já que a gente realiza todos os dias, né, algo mais de uma vez por dia. E também a gente consegue identificar que é algo que não necessariamente precisaria ter um profissional do lado, mas isso é um engano. Em muitos dos casos, nós vamos observar que há necessidade de um profissional que acompanhe esse processo de higienização corporal, já que ele também precede procedimentos, né, mais invasivos, e ele também requer uma avaliação do enfermeiro e da equipe de enfermagem para as condições hemodinâmicas e clínicas do paciente. Então é interessante a gente realmente observar isso. Bem, e a higiene corporal é realmente importante para a saúde desse cliente? Nós vamos destacar isso nessa aula, que é mais do que importante, já que ela faz parte do tratamento clínico do paciente, já que essa higienização ela auxilia na remoção de sujidades, prevenção de infecções, estimula o relaxamento e também promove movimentações passivas e ativas dos membros superiores e inferiores do indivíduo, bem como em casos de pacientes que estão sedados ou em coma, eles vão depender totalmente da equipe para a realização dessa higienização corporal, ok? Então, a higiene pessoal, né, essa higiene pessoal afeta o conforto, a segurança e bem-estar dos pacientes. Lembrando que o conforto ele vai estar voltado principalmente à questão da troca da roupa, né, uma roupa limpa, nova, o conforto pela remoção dessa sujidade, esse conforto também pelo relaxamento que principalmente o banho promove, a segurança porque a gente vai também observar que há uma remoção de sujidades, de germes, de bactérias, parasitas que devem e vão ser removidos com a higienização e esse bem-estar geral do indivíduo, principalmente voltado também para a autoimagem. A manutenção da higiene pessoal é necessária para o conforto, segurança e bem-estar de todos nós, de forma geral, ok? Vocês vão observar que esse desejo, ele às vezes vai estar suprimido em pacientes que passam por algum problema psicológico, ou depressão, ou até mesmo um quadro mais grave, né, relacionado à saúde mental, onde ele perde a noção da questão da higienização corporal. Mas na maioria da população a gente vai observar que isso faz parte da rotina e faz parte das necessidades básicas humanas, né, da maioria das pessoas. Atividade de higiene pessoal promove conforto e relaxamento, autoimagem positiva, pele saudável e ajuda a prevenir doenças. Então, a gente vai observar que esse relaxamento, geralmente ele é
enfatizado e observado, principalmente quando o paciente é higienizado com águas aquecidas, acompanhada essa higienização com massagens, né, com movimentos circulares, a autoimagem positiva depois da realização dessa higienização, principalmente do paciente quando ele higieniza os cabelos, penteia os cabelos, corta as unhas, faz a higiene oral, então dá outro patamar de conforto e bem-estar. A pele saudável, já que a gente vai remover sujidades, ajudar também na hidratação dessa pele e aí questão de ressecamento, isso é super importante. E a prevenir doenças, já que a gente está removendo qualquer tipo de germe que possa estar ali na pele do paciente ou na mucosa, podendo encontrar ali alguma porta de entrada e assim provocar, né, algum dano maior. Então, a gente vai observar que essa higiene corporal envolve, dentro dos seus pilares, a higiene oral, dentes, mucosa, língua. A gente também vai destacar os pacientes que têm prótese, a remoção da prótese, a higienização da prótese, a higienização das mãos e do rosto. Isso é super importante a gente destacar, né? É algo usual das pessoas hoje em dia, principalmente nesse período agora de pandemia, né? A higienização das mãos é algo que está muito enfatizado. A higiene íntima do indivíduo, sexo masculino e sexo feminino. Lembrando que a gente vai ter que observar essa higienização com mais critério, né, com mais cuidado, já que envolve também mucosas genitais e também o uso de insumos, né, no caso do sabonete líquido, que seja mais apropriado para aquela região. A higiene dos cabelos, que a gente recomenda que seja realizada de forma corriqueira, mas não diária, exceto em pessoas de cabelo curto, que onde a gente consegue ter uma maior facilidade da higienização. Quando a gente estiver trabalhando na questão da implementação das intervenções, a gente vai voltar à questão da higienização dos cabelos, mas a gente recomenda que isso não seja feito todos os dias, até mesmo porque requer um manejo da equipe de mais tempo nessa intervenção, e o banho com reposicionamento e transferência do paciente. Então, se ele está realizando um banho no leito, né, a gente vai precisar virar o paciente, reposicioná-lo para atingir todas as regiões do corpo para tirar sujidades e fazer essa limpeza. Ou quando o paciente ainda consegue fazer debulações, né, com mínimas, a gente consegue colocar ele numa cadeira de banho e promover isso, né, essa higienização corporal no banheiro, ok? Bem, nós podemos destacar que essa assistência de enfermagem na higiene corporal, ela envolve principalmente o enfermeiro, já que ele é o responsável pelo cuidado, e ele vai gerenciar toda a equipe de enfermagem para a realização dessa higienização. Então, a gente orienta e pede que vocês, ainda no processo formativo, se atentem muito para essa atividade, que muitas vezes é menosprezada dentro da prática clínica, onde o enfermeiro não acompanha, não vê. Então, a gente precisa resgatar isso, né? Esse cuidado do enfermeiro, acompanhar todo esse processo, já que faz parte do planejamento do cuidado, da manutenção da vida e das medidas de promoção da saúde. E é nesse momento que a gente também destaca da higienização corporal, onde o enfermeiro tem mais capacidade de fazer a avaliação clínica global do paciente, de articulações, de estrutura da pele, danos que estão sendo provocados na pele, ou até mesmo manifestações cutâneas de reações medicamentosas ou do próprio processo patológico do paciente. E dentro dessa assistência, a gente vai observar os aspectos que devem ser considerados, né, nessa higiene corporal. A primeira coisa que eu quero destacar é preservar a autonomia e independência do paciente. Então, a gente observa que se o paciente tem condições de realizar algum cuidado ou autocuidado aqui, dentro da higienização, seja coisas mínimas, como escovar os dentes, lavar as mãos, a gente vai promover isso, vai reforçar isso com o paciente. E também a gente faz, juntamente com o tópico assegurar a privacidade e transmitir respeito ao paciente, a gente também pede que dentro dessa autonomia que ele consiga fazer a higienização íntima dele, né? A gente sempre
otimiza isso. Avaliar a capacidade do paciente para o autocuidado, então você vai observar a questão dos movimentos, amplitude, capacidade de motricidade, força muscular, ver se ele tem condições. Lembrando que a higienização corporal é uma atividade, então o paciente vai ter gasto calórico, ele vai ter uma demanda metabólica, ele vai ter um esforço físico, e aí eu coloco dentro do esforço físico alterações hemodinâmicas, então a gente precisa observar, né, avaliar a capacidade dele para a realização de realizar essa higienização sozinho ou acompanhado. Transmitir respeito ao paciente, a gente faz muito essa ênfase, já que a gente está trabalhando com profissionais que vão despir o paciente, então vão expor, né, genitália, estruturas corporais, né, que envolvem a sexualidade, mamas, bumbum, né, então isso é algo que precisa ter bastante cuidado, né, então bastante profissionalismo, e eu oriento vocês terem o cuidado de realizar a higienização corporal sempre acompanhado, porque pode ter algum comentário ou até mesmo alguma acusação infundada do paciente ou do acompanhante de abuso, né? Como a gente já sabe que isso já ocorreu no passado, ok? E assegurar o conforto e a segurança do paciente em todos os aspectos, desde do aspecto de todos os materiais que vão ser utilizados, serem os materiais apropriados, desde do local, né, seguro, com iluminação, piso antiderrapante, água aquecida, então tudo aquilo que a gente já vai preconizar como nas etapas do cuidado, né, da implementação, como sendo algo importante. E a gente também pode destacar que essa higiene corporal ela também tem relevância porque ela vai prevenir problemas de saúde como verminose, escabiose, pediculose, infecções de pele, lesões teciduais. Promover um conforto generoso, né, voltado principalmente para a segurança e o bem-estar do paciente, esse relaxamento que a gente tanto comenta aqui na aula, ele é realmente presente logo após a higienização corporal, de uma forma bem significativa. Melhora a sua autoestima e autoimagem, isso aí a gente vai ter como prova, cada um vai ter, né, depois de um banho, né, relaxante, de higienização dos cabelos, do rosto, trocar aquela roupazinha que estava suja por uma roupa limpa, isso tudo melhora a autoestima e a autoimagem do indivíduo. E a oportunidade de avaliação das condições do paciente de uma forma geral, é aquilo que eu já comentei com vocês anteriormente. Durante essa higienização é um dos pontos que a gente mais observa a tolerância à atividade, as estruturas corporais do indivíduo, manifestações cutâneas da doença ou de agravos que ele possa estar apresentando. E também nesse momento que a gente vai estabelecer uma relação terapêutica, já que o banho é terapêutico, ele vai fazer parte do tratamento do paciente e também é um momento onde a equipe, de uma forma geral, não só o enfermeiro, mas também os técnicos e os auxiliares, vão orientar os cuidadores daquele paciente e aquela família a realizar esses cuidados no domicílio, se assim ele for necessário, se ele for permanecer necessitando desses cuidados voltados para a higiene corporal. A gente também destaca a relevância para promover a amplitude dos movimentos por meio de movimentações ativas e passivas. Isso é algo que é corriqueiro, a gente realmente faz essa movimentação, né? Lembrando que os pacientes que estão acamados, eles vão ter uma perda ponderal de massa muscular devido ao confinamento no leito, então é mais do que importante a gente estimular esses movimentos passivos e ativos. A gente vai promover a limpeza da pele com a remoção do suor, que aí no caso também no caso aqui do suor com odor, bactérias, sebos, células mortas, isso é importante. Reduzir o risco de infecção, estimular a circulação, já que a higienização, principalmente corporal, no banho no leito, a gente vai ter movimentos circulares ativos, né, bem vigorosos, que ajudam muito nessa circulação da pele de uma forma geral. E eliminar os odores corporais pela remoção do suor. Isso também é algo muito importante, ok? Bem, 2 ou mais indivíduos realizam cuidados de higiene da mesma maneira? Não, eles não vão realizar da mesma maneira, porque vão existir particularidades
onde poderá se adequar a alguma rotina, a algo que seja necessário dentro daquele cuidado. Então, a gente vai lidar com as preferências do paciente, os horários, o tipo de água que ele quer. Tem paciente que a gente recomenda usar uma água aquecida, mas ele já gosta de tomar banho com água fria, então pode ser que isso mude, certo? Então, nenhum paciente, né, a gente tem princípios de biossegurança, né, e de cuidados necessários, mas pode existir sim diferenças entre os pacientes, né, os indivíduos. E aqui eu quero destacar os fatores que influenciam a higiene de uma forma geral. Então, práticas sociais voltadas para culturas, né, cultural e também os costumes familiares. Dentro da cultura, a gente vai ver várias histórias, né, desde de tribos que os indivíduos não tomam banho, também culturas onde colocam que o cabelo não deve ser higienizado em tal situação, ou culturas onde colocam o banho como sendo um momento de um ritual. Então, a gente sabe que esse aspecto cultural é muito forte na higienização. E os familiares, que são aqueles que o indivíduo já adquiriu no longo do tempo, né? De higienização em tais horários, com tais produtos. Né? Isso é importante destacar. As preferências pessoais, elas devem ser revistas, já que o paciente pode estar usando algum produto que é inadequado para a pele dele, para a mucosa, e aí, enquanto profissionais a gente vai fazer essa observação e tentar fazer esse manejo individualizado do cuidado. Então a gente vai só observar, né, vai tentar respeitar as preferências, mas também respeitar o cuidado que você está realizando com um produto que seja adequado. A imagem corporal também influencia. Se o paciente, no processo patológico dele, ele tem alguma doença que altera a imagem, né, a estrutura física, está estressado, com dor, a própria hospitalização e outros fatores que possam interferir ao autocuidado, eles vão atrapalhar o desejo do paciente em realizar a higienização. Então, a gente precisa conversar e motivar esse indivíduo a tomar banho, certo? Principalmente. As condições socioeconômicas, aí a gente vai destacar a questão do indivíduo, né? Conseguir manter esses produtos que vão ser recomendados, shampoo, sabonete líquido, pasta de dente, enxaguante bucal, às vezes um lenço umedecido, né, para higiene íntima. Então a gente vai observar e analisar essas condições e não colocar num plano de cuidado algo que seja muito fora da realidade daquele indivíduo. O próprio conhecimento e motivação, a gente vai destacar aqui o conhecimento sobre os benefícios para o estado de saúde, então ele tem que entender que aquele banho faz parte, ajuda no tratamento dele, e a gente tenta motivá-lo de forma mais expressiva possível. E as condições do paciente, né? No caso, a gente vai analisar principalmente aqui a limitação física e cognitiva, né? Que diminui a capacidade do paciente realizar principalmente o autocuidado com segurança, então a gente vai observar isso. E também analisar se ele tem algum dispositivo intravascular, está apresentando algum tipo de fraqueza muscular, lesão física, imobilidade, alguma doença que tenha manifestações cutâneas, onde eu vou ter cuidado na hora da higienização. O uso de sedativos que vão imobilizar o paciente e vão levar a necessidade de uma equipe para realizar o banho dele, já que ele não vai participar de nenhuma forma, ou se é um paciente cirúrgico, que a gente também retarda o banho para tentar diminuir a mobilização dele, principalmente no pós-operatório ou devido aos dispositivos que ele possa ter, como drenos, né, que é muito comum, ok? Bem, eu queria agradecer vocês esse momento. A gente vai estar continuando o conteúdo da higiene corporal em outros vídeos, voltados para a higiene corporal no ambiente hospitalar, depois o processo de enfermagem na higienização corporal e as intervenções que a gente vai ter que realizar e aí descrever um pouco quais são essas intervenções, ok? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento, possam rever a aula sempre que necessário e a gente se colocar à disposição para poder tirar qualquer dúvida de vocês nos momentos que a gente vai ter no fórum e no chat. Ok, pessoal? Obrigado pela participação de vocês.